Tiago, capítulo 5, eu vou ler do verso 7 ao verso de número 11. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveravam firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Vamos orar. Amado Senhor e Salvador, nós glorificamos o Teu nome, nós adoramos o Senhor. Tu és o nosso Deus, somos povo do Teu pastoreio, somos povo lavado e redimido pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. E é por esta razão que estamos presentes, ó Deus Santo, aqui nesta noite, a fim de exaltar a Tua majestade. Nos agradecemos pela obra de Cristo em nossas vidas. Agradecemos, ó Deus Santo, tudo que o Senhor tem feito até aqui e tudo que o Senhor ainda irá fazer. Que a Tua palavra viva e eficaz venha penetrar o nosso coração e nos instruir para a Tua glória e louvor. A nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a semana passada nós começamos então a ver o que Tiago fala a respeito do viver prático dos crentes diante da vinda do Senhor. Do versículo 1 até o versículo 11, o assunto é esse. E na semana passada nós vimos os 6 primeiros versículos, onde Tiago anuncia o juízo de Deus sobre os ricos opressores. E nós vimos que Tiago, ele não está convocando os ricos ao arrependimento, mas anunciando o juízo de Deus que viria então sobre aqueles que estavam vivendo com o coração em seus prazeres. Tiago chega a dizer ou a compará-los com animais que estavam sendo engordados para o dia do abate. E enquanto Tiago vai exortando estes homens, estes ricos opressores, ao mesmo tempo a mensagem é de conforto para os crentes que estavam sendo oprimidos. Então do versículo 1 ao versículo 6, vem este anúncio, de juízo para os ímpios e de conforto para os crentes. Os crentes não deveriam confiar nas riquezas, como os ricos faziam, não deviam explorar o próximo, como os ricos faziam, e não deviam se iludir com os prazeres deste mundo. O texto que nós lemos hoje, que é a sequência do verso 7 ao verso de número 11, Tiago continua agora animando os crentes, e nós vamos ver como viver enquanto se aguarda a vinda do Senhor. Como é que Tiago trata isso aqui nestes versos que nós lemos? Tiago está dizendo agora para os irmãos: sejam pacientes. Veja o verso 7 e o verso 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Lembre do contexto: há tribulações. Foi assim que Tiago iniciou a carta, dizendo que eles deveriam ter por motivo de muita alegria ao passar por várias provações. E aqueles que passam por dificuldades, por provações, por tribulações, como era o caso destes irmãos a quem Tiago está escrevendo, por vezes querem que as coisas terminem logo. Qual era o contexto? O contexto aqui imediato é o que nós vimos na semana passada. Os ricos estão explorando os pobres.
Os ricos, eles não levam em conta o sofrimento dos mais pobres, eles retêm o salário dos trabalhadores. E você sabe bem disso. Você sabe que quando nós passamos por dificuldade, o que nós queremos é que as coisas terminem. Talvez você esteja enfrentando uma situação assim, uma situação extremamente difícil nesse momento da sua vida. Nós pegarmos de forma coletiva, todos nós que estamos desde o mês de março aí envolvidos com toda essa história de pandemia, queremos que isso acabe. Quando é que vai acabar? Quando é que isso vai encerrar? Ou até quando isso vai durar? Nós queremos que a vida volte ao mais próximo do normal que seja possível. E quando o sofrimento se estende, por vezes causa desânimo, tristeza. É por isso que Tiago começa com um imperativo: sede pacientes. Sede pacientes. Esse é o imperativo. A ordem, a ideia aqui de ser paciente é: continue firme. Continue firme a despeito do sofrimento. Continue firme ainda que as coisas estejam complicadas. Ainda que vocês estejam sendo oprimidos, continuem firmes. E essa é a ordem do Senhor também para a sua vida. Essa é a ordem do Senhor para todos os servos do Senhor. Sejam pacientes. E não é uma paciência pontual, ou seja, não é um momento em que você vai ficar paciente. Ele diz até quando? Veja: sede pacientes até a vinda do Senhor. Quando é que você precisa ter essa paciência? De agora até o dia em que o Senhor retornar. Sede pacientes até o dia do Senhor. Não é um momento apenas. Por que Tiago está falando do dia do Senhor? Nós vimos no contexto passado. O Senhor é o justo juiz. Ele está às portas. Ele vem para julgar os opressores, ao mesmo tempo em que ele vem para abençoar o seu povo, para redimir de uma vez por todas o seu povo. É por isso que Tiago coloca a perspectiva da vinda do Senhor diante desses irmãos que estão enfrentando problemas. É a vinda do Senhor, o entendimento de que o Senhor retornará, que deve ser um estímulo para essa piedade, para essa vida então de paciência diante dele. Esse é o dia em que o Senhor vai julgar todos os homens. E se você compreender isso, e se você crer nisso de todo o coração, isso pode impedir a ira pecaminosa no seu coração. Isso pode impedir que venha desânimo, que você fique abatido diante das tribulações, achando que não há mais esperança, achando que as coisas nunca vão melhorar, ou achando que não tem mais solução. Um dia o Senhor retornará. A paciência cristã que Tiago ordena é um fruto do Espírito. É para aqueles que estão em Jesus Cristo. É para aqueles que se aprofundam no conhecimento do Redentor e agora frutificam. Longanimidade é fruto do Espírito do Senhor. E estes crentes que estão sofrendo, e você, quando passa por dificuldades, precisa então ter os seus olhos fitos no Senhor que está com você, e ao mesmo tempo no entendimento de que esse Senhor que espiritualmente se faz presente com você, todos os dias retornará, estará com a sua igreja para todo sempre. Quando você então, diante dos seus problemas, estiver tentado a se irar, diante de alguma situação que você vive, por causa de pessoas que estão fazendo você sofrer, lembre-se da vinda do Senhor. Lembre-se da vinda do justo juiz, diante de quem estaremos todos e daremos conta de todas as nossas obras. Tiago vai usar um exemplo comum aqui, a fim de instruir os crentes. Veja como ele diz: sede, pois, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência
o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. É um exemplo bem comum e bem conhecido de todos os crentes. O lavrador, ele vai lá, planta a semente, rega a terra, aguarda as chuvas. Ele espera colher aquilo que ele plantou, mas ele sabe que ele vai colher no devido tempo. Ele nunca vai conseguir apressar a colheita. Ele não tem condições de fazer com que as coisas andem um pouquinho mais rápido e o fruto finalmente venha, mas ele planta e de forma paciente ele aguarda. Então, da mesma forma que o lavrador que anseia pela colheita, ele precisa ser paciente no aguardo das chuvas, a fim de ter o fruto nas suas mãos, assim precisam ser os crentes, diz Tiago. Enquanto as chuvas esperadas eram um prenúncio da boa colheita, a vinda do Senhor era um prenúncio das bênçãos que nós herdaremos e do juízo contra aqueles que são os inimigos do Senhor e da igreja do Senhor. A vinda do Senhor anuncia o grande livramento da igreja de Deus. E esta convicção, esta certeza de que a vinda do Senhor está próxima, fortaleceria então o coração dos crentes. E a ideia de fortalecer aqui é tornar estável. É isso que significa a palavra aqui, fortalecer. Entender que o Senhor retornará, tornará estável, firme, não será um coração vacilante. Lembra que Tiago já falou a respeito disso? Do homem de ânimo dobre, do homem de pensamento vacilante, a semelhança daquele que Jesus diz que serve a dois senhores e que não sabe a qual senhor ele vai agradar, ele é vacilante. Tiago está dizendo: olhe para o Senhor, olhe para a vinda do Senhor, isso vai te colocar a salvo, isso vai tornar o seu coração estável, porque entender, crer de todo o coração que o justo juiz está às portas, tira toda incerteza do coração, tira todos os temores. Hoje pela manhã nós falávamos exatamente a respeito disso, quando Paulo fala da nossa esperança, e quando ele diz que aquilo que você vê, você não espera, aquilo que já aconteceu, você não espera, mas se você tiver esperança naquilo que vem, isso vai fortalecer a sua vida, para que você viva neste século, no presente século. E aí então você vai ter a outra epístola de Paulo, onde ele vai falar isso a Tito, de forma sensata, justa e piedosa. Você só consegue caminhar dessa forma com a perspectiva correta diante de você, porque se você não tiver essa perspectiva, se para você a vida é só isso que está aqui agora, que um dia você vai morrer e acabou, você não vai encontrar muito sentido para a sua vida. Você não vai encontrar ânimo diante das suas tribulações, das suas tristezas, das lutas que muitas vezes você enfrenta. Mas se você entende e crê que Jesus está às portas e voltará, a incerteza irá do seu coração, ainda que você não saiba quando. Você sabe que socorrerá, porque Ele já veio uma vez, Ele já se deu pela sua vida, Ele já viveu, cumprindo todos os preceitos da lei, morrendo no seu lugar para que você tivesse vida, ressuscitou, está à destra do Pai, e agora Ele virá, Ele retornará. Você tem mantido em seu coração acesa a esperança do retorno do Senhor? Você clama por isso? Você por vezes diz: Maranata, vem Senhor Jesus. Como é que você encara esse dia tão glorioso? Quando o seu coração estiver firmado nessa bendita verdade,
suas emoções, suas atitudes, seus pensamentos poderão ser piedosos, poderão honrar a Deus. Porque pense nas ordens de Jesus. Se alguém te bater numa face, dê a outra. Se alguém fizer você andar 1 milha, ande 2. Ajunte a isso a ordenança de Paulo: se o seu inimigo tiver fome, dê de comer. Se ele tiver sede, dê de beber. O que te motiva isso? O que pode dar ao seu coração a certeza de que agir assim é a melhor forma de agir? Se você não entende que o Senhor retornará e que todos nós estaremos diante dele a fim de ser julgados, cada um por suas obras, se não há essa perspectiva, não há vontade de resolver as coisas da maneira como o Senhor ordena, nós vamos ser afoitos, nós não vamos ter paciência para aguardar o justo juiz, nós vamos querer resolver agora, e eu é que vou resolver do meu jeito, da minha forma, e aí então os meus pensamentos serão impiedosos, as minhas ações serão impiedosas. Eu preciso ter bem firmado no meu coração a perspectiva da vinda do Senhor. E se você souber disso, você pacientemente vai aguardar o dia do seu retorno. Pacientemente, você vai entender que está bem seguro nas suas mãos. Como eu disse, você não sabe quando isso ocorrerá. Ninguém sabe. Mas você sabe quem é o Redentor que salvou a sua vida. Você sabe quem é aquele que te tirou das trevas e te trouxe para a maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor. O Senhor, você conhece o caráter do seu Senhor. De igual forma, esse Deus que já veio, que já efetuou grande salvação na sua vida, vai retornar. Há um pastor, outrora crente em todas essas coisas, que hoje entende a vinda de Jesus como algo utópico. Ele vai dizer que a vinda de Jesus é o horizonte utópico da igreja, é aquilo que serve apenas para fazer a igreja caminhar, mas isso não ocorrerá de fato. É como se, talvez você tenha visto já em algum desenho, quando eles colocam um burrinho, e à frente do burrinho eles colocam uma cenoura, e aquele burrinho caminha, focado naquela cenoura, que ele nunca vai alcançar, mas enquanto ele estiver olhando para a cenoura, ele nunca vai parar, ele não vai alcançar essa cenoura, mas ele vai continuar a sua caminhada. E esse pastor trata a vinda do Senhor dessa forma, dizendo a igreja precisa crer na vinda de Jesus, não porque ele vai voltar, mas para que ela continue andando, mas como ele mesmo já parou de crer nisso, ele tenta resolver as coisas no aqui e agora. Então para ele, aquilo que a Escritura diz não tem muito sentido. O negócio é fazer as obras aqui, é ter justiça social, é lutar pelas causas que ele entende que são as causas que a igreja precisa se envolver, as pautas da esquerda. Ele perdeu a perspectiva. Ele perdeu a perspectiva do dia da vinda do justo juiz. Ele não tem mais esperança nisso. E se ele não tem mais esperança nisso, não há mais paciência, eu preciso mudar. E é isso que ele diz: eu já perdi muito tempo, aguardando estas coisas. Você precisa manter no seu coração a convicção de que o Senhor vai voltar, e até lá, até esse dia, mantendo esta convicção no coração, você vai ser paciente nas tribulações.
nas provações, honrando o Senhor em tudo o que você faz, honrando o Senhor na forma como você reage às circunstâncias adversas que você enfrenta e que vai continuar enfrentando. Como é que você aguarda, vive enquanto você aguarda a vinda do Senhor? Você precisa ser paciente. Tiago diz mais. Tiago agora faz um alerta: cuidado com a impaciência. Veja o verso 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Como eu disse, debaixo de pressão, de provação, como é o caso destes crentes a quem Tiago escreve, eis que estão sendo oprimidos pelos mais ricos. Isso pode levar as pessoas que estão sofrendo a se irar e a se revoltar com aqueles que estão mais próximos deles. Se não é possível fazer frente ao opressor, aquele que está causando tanta tristeza ao seu coração, no caso destes pobres aqui, aqueles que levavam ao tribunal, que os arrastavam ao tribunal, não dava para fazer frente a estes homens. Então eu desconto naqueles que estão à minha volta, e então eu me volto para aqueles que estão ao meu redor. Como diz o ditado popular, a corda arrebenta sempre do lado mais fraco, certo? Você vai sempre arrumar alguém para que você desconte muitas vezes a sua ira. Pessoas que não têm nada a ver com o seu problema, pessoas que não têm nenhuma culpa pela tribulação que muitas vezes assola a sua vida. Muitos que sofrem se tornam impacientes. Talvez você já tenha sido alvo da impaciência de alguém que está sofrendo. Isso é comum. Converse aí com os médicos e enfermeiros. Médico, enfermeiro, cuidador de doente, que muitas vezes são xingados por aqueles que eles estão cuidando, estão tratando, porque o sofrimento é tão grande, a dor é tão grande, que às vezes xinga a enfermeira, xinga o cuidador, xinga aqueles que estão ali em volta tentando cuidar. A pressão faz com que isso aconteça muitas vezes. São tratados com desrespeito por aqueles que estão sofrendo. Ou você tem um dia mau no seu serviço, você teve o seu chefe pegando pesado com você, às vezes até te humilhando, repreendendo a você, você não pode fazer nada, e às vezes é até injustiça isso que aconteceu. Às vezes o seu chefe está de fato totalmente errado quando ele faz isso com você, mas você não pode reagir. Não é incomum chegar em casa e descontar na esposa e nos filhos, no cachorro que passar pela frente. Quem chegar pela frente vai levar. Eu tive um dia mau, eu tive um dia ruim, mas o que é que as pessoas que estão à minha volta têm a ver com isso? O que é que as pessoas que estão próximas de mim têm a ver com isso? Agora, estas coisas são comuns de acontecer. E quando eu digo que elas são comuns, eu não estou dizendo que elas estão corretas. Não estão, porque são pecado. Todas estas coisas são pecaminosas e aguardam para a impaciência de aguardar o dia do Senhor, o dia daquele que é o reto e o justo juiz. E então eu vou resolver de alguma forma, de alguma maneira. E é isso que explica o imperativo dado aqui no versículo 9, a ordem de Tiago, quando ele diz: não vos queixeis uns dos outros. E a palavra queixar aqui, ela traz a ideia de murmuração. Essa é a ideia. Não murmureis uns aos outros. A queixa é daquilo que você está enfrentando e vivendo, e você se queixa com o outro que não tem nada a ver com isso. Você murmura muitas vezes. E agora ele está falando, note, da relação dos crentes entre si. Ele não está falando que estes que estão se queixando estão murmurando contra os seus opressores. Não, os opressores estão lá no canto deles e eles estão no seu relacionamento se queixando e murmurando uns
com os outros. É a relação dos crentes entre si que está então aqui na mente de Tiago. O que demonstra que a situação de opressão, a tribulação, muitas vezes estava causando na igreja problema de relacionamento, quando os crentes começavam então a murmurar uns com os outros. Esses irmãos se tornavam impacientes. Tudo isso foi gerado pelo sofrimento na mão dos opressores. E Tiago apresenta aqui uma excelente razão para dar força à sua ordenança. Olha, não murmurem uns com os outros, não se queixem uns com os outros, porque quem faz isso será julgado também pelo justo juiz. Lembra que a perspectiva de Tiago é essa: você pode ter paciência, porque o justo juiz vem. Agora, se vocês se queixam uns dos outros, vocês também se verão com o justo juiz. Veja se não é isso lá no verso de número 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas. Se vocês fizerem isso, vocês se verão com o Senhor que está retornando, com o justo juiz que está às portas. Se você lembrar do Sermão do Monte, Jesus ensinou também a respeito disso. Vai lá em Mateus capítulo 5. Veja o que Jesus ensina aqui. Verso 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus então aqui está sendo bastante claro, certo? Quem sem razão se ira contra o irmão está prestes a ser julgado, enfrentará o julgamento. É isso que Tiago está falando lá no capítulo de número 5. Vá no capítulo 7. E você vai ver que no primeiro versículo Jesus diz: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. É por isso que Paulo diz que importa que todos nós compareçamos diante do justo juiz, para dar conta das nossas obras. E agora então Tiago olha para o sofredor e diz: olha, não desconte aquilo que você está sofrendo nas pessoas que não tem a ver com isso. Não murmurem uns dos outros, porque o justo juiz está às portas. E há um problema aqui, porque ao que parece era isso que estava acontecendo. Os sofredores derramavam então as suas murmurações aos irmãos, reclamavam. Tem gente que é assim: enquanto o irmão reclama da vida, enquanto outro irmão reclama e fala das suas mazelas, e reclama e vive a murmurar. E há um problema aqui, porque em última instância a murmuração é contra o Senhor. A murmuração é contra aquele que nos faz passar por provações. Lembra? Tende por motivo de muita alegria o passar por várias provações, porque o que Deus está fazendo por meio da provação, Ele está formando em você o caráter de Jesus. Só que estes crentes, ao invés de terem alegria nas provações, estavam murmurando. Era o oposto, o extremo oposto da ordem que Tiago deu lá no início. Eles não tinham isso por motivo de alegria, e eles não tinham porque eles perdiam de vista a perspectiva da vinda do juiz. É uma ironia então, porque você não encontra paz e alegria na tribulação por esquecer que o juiz vem. Você murmura com o outro
por esquecer que o juiz vem e você encontrará esse juiz. Ele está às portas, diz então Tiago. E tudo isso então é impaciência. Eu quero que as coisas se resolvam. É por isso que Tiago está dizendo, cuidado com a impaciência. O queixoso, ele não consegue aguardar a vinda do Senhor. Ele não confia naquilo que Deus irá efetuar. Ele até diz que Deus é justo juiz, mas ele não vive dessa forma, como alguém que confia. E por muitas vezes, as nossas atitudes vão negando a nossa profissão de fé. Nós falamos algo com os nossos lábios e agimos de outra maneira. E quando nós fazemos isso, nós acabamos nos assemelhando aos próprios fariseus, que Jesus dizia, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Eles até falam que me amam, professam muitas vezes a fé no Messias que vem, e agora eu estou aqui, mas o coração deles não está comigo. Então muito cuidado com a impaciência, porque ela pode fazer com que você lance sobre aqueles que estão à sua volta a culpa pelas suas mazelas e desventuras. A sua esposa não é culpada pelos problemas que você tem no seu serviço. Os seus filhos não são culpados pelos problemas que você enfrenta com o seu vizinho. Os seus pais não são culpados pelos problemas que você tem lá de relacionamento com seus amigos na escola. Não tente culpar outros por aquilo que está acontecendo com você, porque em última instância, mais uma vez, esta é uma reclamação contra o Deus Todo-Poderoso, que é aquele que nos faz caminhar em todas as circunstâncias a fim de provar a nossa vida. Quando você é impaciente, quando você é um murmurento, você muitas vezes magoa pessoas que estão próximas a você e que estão dispostas a caminhar com você, a te amparar, a orar por você, a estarem de fato juntas, mas na ânsia de tentar resolver e fazer alguma coisa, você lança sobre essas pessoas a culpa. Lembre-se que o Senhor é soberano sobre as suas circunstâncias. É isso que vai fazer com que você tenha por motivo de muita alegria o passar por provações. Esse Senhor que faz com que você passe por estas circunstâncias é o justo juiz que virá. Não queira se deparar com ele para prestar contas desse tipo de murmuração. Lembre-se sempre que a murmuração é contra ele. O Senhor não cuida bem de mim. Quando você reclama a respeito do seu cônjuge, você está reclamando daquele que te uniu ao seu cônjuge. Quando você reclama dos seus pais, você está reclamando daqueles que te deu os pais. Quando você reclama do local onde você mora, você está reclamando da providência de Deus que te colocou ali. A murmuração, em última instância, é sempre uma acusação ao soberano Deus que não está cuidando de mim como eu acho que eu devo ser cuidado, como eu entendo que eu mereço ser cuidado. Então lembre-se dessa ordem. Você precisa ter por motivo de toda alegria o passar por várias provações, pois o Senhor está forjando na sua vida o caráter de Cristo, e lá no dia final você será apresentado perfeito e íntegro e em nada deficiente. A vinda de Cristo é esse dia. É por isso que você precisa aguardar com paciência, ansiar por esse dia. Por último, Tiago vai dizer: imite a paciência dos irmãos do passado. Veja os versos 10 e 11. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveravam firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu.
porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Romanos, ele falou algo importante e que você precisa lembrar. Paulo vai dizer aos Romanos que tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação da Escritura tenhamos esperança. Paulo vai dizer, olha, tudo que está registrado, tudo que Deus fez registrar na Bíblia é para o seu bem. É para que você tenha esperança, é para que você seja consolado. Tiago está te dando um exemplo disso então aqui. Ele pega crentes que estão sofrendo, não era uma hipótese, era uma realidade, havia sofrimento, havia opressão. Ele olha para esses crentes e diz, sejam pacientes, imitem os nossos irmãos do passado, olhe para os nossos irmãos do passado. Os leitores de Tiago conhecem bem o Antigo Testamento. Tiago está escrevendo aos judeus que estão na dispersão. Eles estavam bem familiarizados com a história dos profetas, com o que ocorreu com muitos santos do passado, de como eles sofreram injustamente por causa do seu amor ao Senhor. O que Tiago está fazendo aqui então é usar a Escritura como fonte de consolo. Onde é que você vai encontrar esse consolo? Onde é que você vai encontrar essa esperança? Tiago diz, olhe para a Escritura, olhe para a vida dos irmãos do passado, tenha como modelo o sofrimento destes nossos irmãos. Tiago está animando os crentes com aquilo que Deus já havia feito revelar, registrar nas Escrituras. Porque quando Tiago traz à tona e traz à lembrança aquilo que Deus fez na vida destes irmãos do passado, ele quer fazer com que os irmãos recobrem o ânimo. É por isso que você precisa conhecer a palavra do Senhor. É por isso que a palavra do Senhor precisa estar gravada no seu coração. É por isso que você precisa estar familiarizado com as lutas dos nossos irmãos do passado, porque quando você está familiarizado com tudo isso, você entende que você não é o primeiro a sofrer, nem vai ser o último. O sofrimento não é algo exclusivo que atingiu a sua vida, a ponto de Paulo escrever e dizer que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Virá o sofrimento. O próprio Paulo, por ocasião da sua conversão, ouviu isso. Olha, vai lá e diga a Paulo que eu vou ensinar a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, quando Tiago conecta os crentes com os irmãos do passado, ele quer que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, eles encontrem conforto no coração, porque é a Escritura que é usada por Deus para aliviar a nossa vida e o nosso consolo. Olhe para a vida dos irmãos do passado, perceba como eles sofreram por amor ao Senhor, e lembre-se de que o mesmo Deus que cuidou de cada um deles está cuidando de você. O mesmo Deus que sustentou Elias sustenta a sua vida. O mesmo Deus que esteve com Isaías está com você. O mesmo Deus que foi contemplado por Isaías é aquele que você contempla ao olhar as páginas da Escritura. Olhe para os irmãos do passado, perceba o agir de Deus na vida destes nossos irmãos, e isso é bastante interessante, porque ao olhar para os irmãos do passado e ter como modelo, veja como ele diz aqui, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas. O que está por trás disso é aquilo que Deus fez na vida deles, porque se estes homens foram pacientes, se esses homens aguardavam e ansiavam pelo Senhor, era porque o próprio Deus sustentava a vida de
cada um deles. Esse Deus bendito que caminha também com você e que disse que estará com você até a consumação dos séculos. Então veja, Elias, Micaías, Daniel, todos eles sofrendo em nome do Senhor. E aí Tiago então diz: tenha por modelo os nossos irmãos do passado. E aí ele fala um pouquinho mais, veja lá. Eis que temos por felizes os que perseveravam firmes. Tiago está lembrando o seguinte: quando a gente olha para a história desses homens, a gente não diz que eles foram bem-aventurados? Por que então que você não quer ser assim? Por que você não quer passar pelo que eles passaram? Você não acha que eles são bem-aventurados? Não é assim que nós os tratamos? Vai lá em Mateus capítulo 5, mais uma vez. Mais uma vez, você vai ver no Sermão do Monte que o ensino de Tiago está bem firmado naquilo que Jesus disse. Mateus capítulo 5. Abrindo o Sermão do Monte, ele começa então a expressar as bem-aventuranças. Lá no verso de número 11, Jesus diz assim: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Você acha bom isso? Você acha bom quando alguém injuria a sua vida? Quando alguém te persegue? Quando alguém mente a respeito de você e dizem mal contra você? Você acha bom isso? Jesus está dizendo: vocês são bem-aventurados quando fizerem isso a vocês por causa de mim. E ele continua: regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão. Onde é que estão os olhos de Cristo aqui? Lá no final. Quando é que você vai receber galardão? Lá no final. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Tiago está então bem perto desse ensino. Ele tem em mente o que o seu irmão ensinou, e agora ele diz então aos crentes: tomai por modelo o sofrimento na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveravam firmes. Você precisa conhecer, saber a respeito desses homens e imitar a sua fé. Você consegue estar alegre nas perseguições, nas provações? Essa é a realidade descrita por Jesus. Essa é a bênção que você tem por estar em Jesus. Sem Cristo, passar por tudo isso é terrível. Mas aqueles que passam por tudo isso, tendo o Salvador ao lado, podem encontrar alegria. Todos estes irmãos do passado mantinham seus olhos fitos na promessa da vinda do Messias. Era isso que dava força a eles no Antigo Testamento. Era isso que dava esperança. E esses crentes a quem Tiago escreve já viram a primeira vinda, já viram a vinda do Messias, mas agora eles precisam manter os olhos fitos na segunda vinda. E aí então Tiago se utiliza de um último exemplo de um irmão do passado, quando ele diz: tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Todos esses irmãos esperavam no Messias, Jó também. Jó é aquele que declara: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará da terra. E agora ele diz: vocês têm ouvido da perseverança de Jó. O nosso texto está traduzido por paciência.
Mas a palavra aqui ela é diferente da outra que é traduzida por paciência aqui no texto. Agora ele está falando de, literalmente, Jó foi perseverante. Ele aguardou aquilo que o Senhor iria fazer. Ele sofreu, mas no fim ele foi abençoado pelo Senhor. E ele entendeu o grande propósito disso tudo. O momento de Jó é o que Tiago está falando aqui nos irmãos: torná-los perfeitos, íntegros e em nada deficientes. É por isso que Jó termina a história dizendo: eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem, e por isso eu me abomino no pó e na cinza. Jó toma plena consciência agora que não é a sua justiça que vai fazer algo por ele, mas a justiça de outro, a justiça do Senhor Jesus Cristo, porque ele se fiou bastante na sua justiça, ele confiou bastante na sua própria justiça. E qual a razão para Deus ter feito isso com os irmãos do passado? Para Deus ter tratado assim os profetas, para Deus ter tratado assim a Jó? A razão está dita aí por Tiago: é porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Cheio de terna misericórdia. É porque o Senhor não dá aquilo que você merece. Ele se compadece de você. O fato de ele ter prometido a vinda do seu filho, já quando o homem pecou, e vir anunciando a vida do seu filho no decorrer da revelação do Antigo Testamento, aponta para toda esta compaixão, para toda esta misericórdia. Em sua misericórdia, o Senhor, ao invés de punir e julgar homens pecadores, deu o seu filho para que fosse julgado e punido por eles. Esse que volta, esse que virá, é aquele que sofreu pelos crentes, é aquele que deu a sua vida em favor dos seus irmãos, por causa da misericórdia de Deus, por causa da compaixão de Deus. A Escritura apontava para aquilo que Jesus iria fazer por amor aos seus. Isaías vai escrever a respeito disso, quando ele diz que o Messias seria traspassado pelas nossas iniquidades, ele seria moído por causa dos nossos pecados. Isaías sabia em quem ele cria, por isso ele sofreu com paciência. Por isso esses irmãos estavam tão firmados. Você tem um Deus misericordioso e compassivo, um Deus que deu o seu filho para morrer na cruz do Calvário por causa do seu pecado. A misericórdia e a compaixão de Deus são muito claramente vistas na cruz do Calvário. Como nós cantamos aqui no Salmo, onde a justiça e a paz se beijam, onde Jesus com justiça pune o seu pecado, e por causa da fé que você tem em Cristo agora, você encontra paz ao ser justificado, como diz Paulo em Romanos: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. E como eu disse pela manhã, se você tem paz com Deus, pouco importa se você não encontra paz aqui e agora. Pouco importa se os homens vão te perseguir. Pouco importa se as tribulações vão aumentar. Pouco importa se você tem um chefe que te humilha. Pouco importa. Vai haver sofrimento? Sim. Mas diante da gloriosa verdade de que você está em paz com Deus, e no dia em que o Senhor Jesus retornar, isso significa que você, de uma vez por todas, estará salvo. Enquanto aqueles que estão contra Cristo serão condenados. Isso traz alegria ao coração, isso traz paz ao coração. Esse é o Deus a quem você serve. Os irmãos do Antigo Testamento ansiavam
pela vinda que você sabe que já aconteceu. Eles não viram. Eles só aguardavam, anunciavam, mas eles não viram. Você tem o privilégio de saber que ele veio, que a sua igreja se expandiu, que o evangelho chegou até você, que vive tão distante de onde Cristo viveu, e que agora, pela fé, você faz parte do mesmo povo, da mesma igreja. Você sabe tudo isso pela Escritura. Então olhe para a Escritura, e quando você olha, você vê alguém que sofreu ainda mais do que os profetas. O Senhor Jesus Cristo foi moído pelas suas transgressões e sofreu injustamente mais do que todos os irmãos do passado, por causa da nossa culpa. É esse o Jesus que volta, é esse o Jesus que estará às portas. Portanto, você pode imitar a paciência dos irmãos do passado, na esperança de que um dia todas as tribulações cessarão. Jesus Cristo vai voltar. Isso está no seu coração? Você está bem convicto a respeito disso? Ele vem para julgar os ímpios e para concretizar de uma vez por todas a salvação dos crentes. Você crê nisso de todo o coração? Porque se essa verdade estiver bem firmada no coração, ela vai levar você a viver de forma piedosa, honrando o seu Redentor. É esta verdade anunciada então por Tiago, enquanto ele ensina os crentes como viver enquanto se aguarda a vinda do Senhor. Seja paciente. Nós vivemos num mundo onde as coisas acontecem todas muito rapidamente. As notícias que acabou de acontecer lá no Japão, lá do outro lado do mundo, com segundos elas podem chegar até nós. Tudo é muito ligeiro, e nesse mundo veloz, você é chamado a ser paciente. Você é chamado a exercitar paciência, sabendo que um dia o Senhor voltará. Por isso, cuidado com a impaciência. Tudo vai ocorrer somente quando Deus quiser, somente no tempo dele. Os discípulos, quando Jesus estava para ser assunto aos céus, trataram de perguntar: é agora que o Senhor vai restaurar o reino? E a resposta de Jesus, ela serve para nós: não vos compete conhecer tempos e épocas. Não vos compete. A mesma promessa que foi dada àqueles discípulos naquela ocasião: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ela foi concretizada em nós. Nós temos o Espírito Santo, e nós somos testemunhas desse Cristo, do Jesus que está para vir. As provações vão durar o tempo que o Senhor achar necessário. Lembre-se que isso é para o seu bem. Imite a paciência dos irmãos do passado. Tudo que foi escrito para o seu ensino. Ao ler a Escritura e ser guiado a toda a verdade pelo Espírito do Senhor, você vai ser santificado, exortado, animado, edificado. É por meio da palavra que Deus continuará purificando a sua vida, purificando a sua igreja. A Escritura anuncia aquele em quem nossos irmãos do passado esperaram com paciência, que veio, viveu, morreu pelos seus pecados e voltará. Que essa bendita verdade encontre sempre lugar no seu coração, para que você seja paciente a despeito das provações e das tribulações. Que Deus nos ajude a caminhar dessa maneira, com essa bendita esperança. Por vezes vamos pecar contra o Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo. Quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar pecados e nos purificar de toda injustiça.